Na manhã de um domingo, um grupo de jovens deixou uma boate badalada no Meatpacking District, uma das regiões mais caras e desejadas de Nova York. Pouco depois, eles subiram juntos até um apartamento de luxo em um prédio discreto, mas muito sofisticado no Upper East Side. A festa continuou ali, longe dos olhares, com tudo o que se espera de uma madrugada esticada entre desconhecidos. Bebidas, entorpecentes, risadas e gente que não se conhecia até poucas horas antes. Até que em algum momento daquela manhã, a porta se fechou e lá dentro ficaram apenas os homens. 3 dias depois, um dos nomes daquela lista de convidados foi encontrado morto. O corpo estava carbonizado, jogado numa cova rasa fora da cidade. Foi só então que a polícia voltou ao endereço da festa. E o que parecia só mais uma noite comum se transformou numa investigação que iria expor muito mais do que um crime. Olha, com toda certeza esse é um dos casos mais surreais que eu já trouxe aqui no canal, porque muito antes de um crime acontecer, já existia uma história a ser contada e vocês vão ver que parece até coisa de filme, mas é a pura e crua vida real. Eu já vou contar tudinho pra vocês, mas se tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, dá essa forcinha para a gente atingir logo os 400 mil inscritos. A gente tá perto, faltam aí mais ou menos uns 60 mil e eu sei que com a ajuda de vocês eu consigo e vai ser um marco para todos nós. Imagina fazer parte de uma comunidade de 400 mil pessoas. Você também faz parte disso. Por isso também que eu já peço para você deixar o seu like logo no começo do vídeo, que ajuda na divulgação do canal. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Para começar essa história, a gente precisa falar sobre um rapaz que vivia uma vida de luxo em Nova York. Mas antes dele adotar um nome que não era dele, antes dele dirigir uma Mercedes em Manhattan ou jantar em restaurantes com vista para o East River, ele era só o James Baldwin, mais conhecido como Jimmy. Um garoto franzino de Fort Lauderdale, na Flórida, criado pela mãe, num bairro comum, com vizinhos que não lembravam de nada muito grave, até que a ficha dele começou a crescer dentro da polícia. O sobrenome Baldwin vinha do seu pai biológico, que nunca fez parte da sua vida. A casa onde ele cresceu tinha mais silêncio do que estrutura, e a ausência da figura paterna acabou sendo preenchida por uma outra coisa, uma raiva contida, uma vontade de provar alguma coisa o tempo todo. Durante a sua infância não teve nenhum sinal de abuso conhecido, nem tragédia declarada, mas teve um padrão. O Jimmy aprendia cedo a dobrar as regras e sair por cima, ou pelo menos achava que estava saindo por cima. Com 15 anos, ele já se metia em pequenas confusões na escola. Com 16, foi pego numa invasão de propriedade. Aos 17, a primeira detenção séria aconteceu por conta de um roubo à mão armada. A partir dali, a Flórida começou a deixar registros oficiais. Foram anos entrando e saindo de viaturas, respondendo por posse de entorpecentes, invasão, furto, desacato e, mais uma vez, ameaça. Ele chegou a cumprir mais de 1 ano de prisão em Broward County, tempo suficiente para sair de lá com tatuagens novas, um olhar mais fechado e um plano mal formado na cabeça. Ele dizia que precisava de uma segunda chance, que precisava recomeçar, mas o que ele procurava mesmo era um palco de uma vida de luxo. Aos 22 anos, ainda sem diploma, sem emprego fixo e com uma reputação que o impedia de avançar na própria cidade, ele decidiu que a Flórida tinha ficado pequena demais e que ele estava muito visado por ali. Então ele pegou o pouco dinheiro que tinha, se despediu da sua ex-namorada, não deu muitos detalhes, subiu num ônibus e foi para Nova York, com uma certeza: naquela cidade ninguém o conhecia, e se ninguém o conhecia, qualquer história que ele contasse poderia ser verdade. O problema é que a primeira versão do Jimmy Baldwin em Manhattan não impressionava ninguém. Ele chegou morando em alguns albergues, dividindo o quarto com estranhos, comendo o que dava, o que ele ganhava dos outros, frequentava academias baratas de dia e batia de porta em porta atrás de subemprego,
principalmente durante as noites. Com o tempo, ele percebeu que podia ganhar um dinheiro ali com diversão adulta, ele não queria aquilo para sua vida, mas era uma boa maneira de escalar financeiramente e conseguir acessar ambientes luxuosos, como academias de alto padrão. E essa informação é importante porque em menos de um ano, a sorte ou o faro para oportunidades fez ele parar no lugar certo. Uma academia de luxo no Upper East Side, frequentada por empresários, atores, modelos e milionários de verdade, gente da grana. Foi ali que ele conheceu o Jeffrey Rackover e a partir desse encontro é que a história deixa de ser sobre um garoto com um passado sujo e passa a ser sobre um homem que decide assumir um novo nome, um novo pai, uma nova vida e um novo disfarce. Quando Jimmy conheceu o Jeffrey, ele já estava cansado de tentava parecer rico sem ser, tentava se misturar com gente que usava ternos de verdade, grifes de verdade, enquanto as camisas dele vinham de liquidação da Target. Ele tentava esconder o sotaque de sulista, o histórico de prisão e o fato de que vivia de trabalhos esporádicos e diversão adulta. Mas mesmo assim, havia uma coisa que ele tinha e que não se comprava, que era a presença. Ele era bonito, tinha o corpo esculpido pela academia, ele trabalhava nisso, era educado quando queria e possuía aquele carisma de quem sabe seduzir sem parecer que tá tentando, sabe? Aquele olhar assim, um pouco mais sedutor, mais discreto ao mesmo tempo. Ele tinha, digamos que um borogodó e ele usou isso ao seu favor. E foi justamente com esse jogo de aparências que ele chamou a atenção do Jeffrey, que era um homem bem mais velho, reservado, sem filhos, sem esposa, dono de uma boutique de diamantes no Diamond District de Nova York, um sujeito conhecido nas colunas sociais por um apelido que abria todas as portas, o Joalheiro das Estrelas. Os dois começaram a conversar entre um treino e outro, e de conversa em conversa o Jimmy foi entregando só o suficiente para parecer misterioso e atraente. E o Jeffrey, já com os seus 50 e poucos anos, foi preenchendo as lacunas do jeito que mais lhe convinha. Não demorou muito para os encontros casuais virarem almoços, depois convites para eventos, caronas ali no carro de luxo do Jeffrey, jantares em restaurantes caros e até viagens. E foi aí que o Jimmy sacou a carta que mudaria o jogo. Ele contou uma história não muito convincente, mas sabe aquela história que foi contada no momento certo? Então, ele disse que não se aproximou do Jeffrey por acaso. Ele contou que era filho de uma mulher com quem o Jeffrey teria se relacionado nos anos 80, num fim de semana em Atlantic City. Ele afirmou que nunca tinha conhecido seu pai, mas que a mãe lhe deu pistas e que ele tinha fortes motivos para acreditar que era filho do Jeffrey. Ele mostrou uma foto da sua mãe e disse que após se aproximar do Jeffrey, tinha conseguido um copo que ele usou na academia e feito um teste de DNA que confirmava a paternidade. Só que não havia DNA, nem mãe em Atlantic City e o teste que o Jimmy jurava ter feito nunca existiu. O que existiu de fato foi um pacto, uma troca silenciosa, um tipo de adoção não formalizada, sem assinatura de cartório, mas com consequências práticas muito maiores do que qualquer papel. O Jeffrey olhou para aquele rapaz jovem, bonito e ambicioso e viu uma oportunidade. Ele não só aceitou a narrativa, como financiou por inteiro. Era a solução perfeita. Ao invés de apresentar o Jimmy como um namorado, quase 30 anos mais novo, que levantaria suspeitas e fofocas no seu círculo, que era conservador, ele o apresentaria como o filho perdido. Era um disfarce de luxo. O Jeffrey arranjou um apartamento para o Jimmy no mesmo prédio onde ele morava, o Grand Sutton, na East 59 Street. Deu a ele uma Mercedes-Benz preta, roupas de grife, cartões de crédito sem limite e o mais importante, um sobrenome. Ele começou a apresentar o rapaz em todos os lugares como seu filho, o herdeiro da família Rackover. E para selar o acordo, ele foi ao tribunal e assinou um documento atestando ser pai biológico do James Baldwin, para que ele pudesse mudar legalmente o nome para James Rackover.
over. Mas era tudo uma encenação. O relacionamento entre os dois era íntimo e completamente fora de qualquer definição familiar. Aliás, se fôssemos colocá-los em um quadro de família, eles seriam companheiros, amantes, qualquer coisa, menos pai e filho. Nas palavras do processo civil que viria depois, era uma relação transacional mascarada de paternidade emocional. O Jeffrey oferecia status, conforto, um sobrenome poderoso e acesso a um mundo de privilégios. Em troca, queria companhia, prazer, controle e silêncio. Era uma espécie de acordo tácito, onde um oferecia juventude e corpo e o outro oferecia estabilidade, nome e poder. E o Jimmy sabia disso desde o começo. Ele jogava o jogo com perfeição. Sabia o que o Jeffrey queria ouvir, sabia como se comportar na frente dos amigos dele, sabia o momento exato de chamar de pai e o momento exato de agir como amante. E foi ali, naquele apartamento comprado com uma mentira e alimentado por conveniência, que ele criou a convicção mais perigosa de todas. Se ele chegou até ali mentindo, então poderia manter tudo assim para sempre. E quem ousasse ameaçar essa farsa pagaria um preço muito alto. Durante 2 anos inteiros, o prédio Grand Sutton, no coração de East Side, em Manhattan, abrigou um segredo escondido entre seus andares. Era um arranjo perfeito, pensado para ser invisível. No 32º andar vivia o Jeffrey, o joalheiro das celebridades, figura carimbada em jantares de gala, o homem que fornecia pessoalmente os diamantes para Oprah Winfrey, Melania Trump e Jennifer Lopez. Um homem discreto e poderoso e, acima de tudo, preocupado com as aparências. E lá embaixo, no 4º andar, vivia o James Rackover, o filho postiço, o herdeiro recém-aparecido, musculoso, bronzeado e sempre vestido de forma impecável. Ele frequentava os melhores lugares, ele ia para os mesmos eventos que o pai. Eles nunca saíam assim sozinhos, sabe? Eles eram sempre vistos um com o outro. Se o Jeffrey saía para um evento de caridade, o Jimmy estava ali ao seu lado, sorrindo para as fotos, como o filho prodígio. Se viajavam para os Hamptons no verão, iam os dois juntos. Quando recebiam amigos para o jantar, eram sempre apresentados como pai e filho. Mas quem convivia de perto, quem olhava com um pouco mais de atenção, percebia as rachaduras nessa fachada, porque os gestos entre os dois eram estranhos. As respostas sobre o passado eram vagas, afinal não existia um passado. E o cuidado para manter a narrativa era quase teatral. Não existiam abraços espontâneos de pai e filho, nem memórias de infância compartilhadas. Era uma coisa bem estranha, era um jogo de aparências com um roteiro decorado, mantido à base do dinheiro, de muito dinheiro, presentes caros e principalmente o silêncio. O Jeffrey dava tudo, absolutamente tudo. O Jimmy usava ternos feitos sob medida na Savile Row, camisas de Beverly Hills, tênis de edição limitada e relógios de ouro. Ele almoçava onde queria e jantava onde precisava ser visto para se tornar cada vez mais importante na sociedade, na alta sociedade nova-iorquina. Ele jamais andava de metrô, mal precisava carregar a própria carteira. A Mercedes-Benz que ele andava era do Jeffrey, o apartamento que ele morava também era do Jeffrey e a vida que ele levava também. Era como se ele fosse propriedade do Jeffrey. Só que em contrapartida ele tinha tudo. Tinha personal trainer, tinha até um personal stylist. Segundo o próprio Jimmy, era para manter o visual alinhado com a sua nova identidade. E nos bastidores, longe dos flashes e dos jantares, os dois viviam o que só pode ser descrito como um relacionamento íntimo com roupagem de paternidade. Era uma relação quase que incestuosa, já que eles insistiam em manter o papel de pai e filho. Além disso, havia muito poder e ciúme envolvido. Amigos próximos do Jeffrey diziam que ele ficava furioso quando Jimmy se afastava ou quando aparecia em festas com mulheres. Ele ligava de madrugada exigindo satisfações e quando se sentia rejeitado ou contrariado, cortava os mimos, como um pai emocionalmente ferido ou, mais precisamente, como um amante magoado. Ex-namoradas do Jimmy contaram à polícia que ele se referia ao Jeffrey como o homem que me tirou da lama,
mas também revelaram que o Jimmy já havia se envolvido com homens mais velhos antes por dinheiro e que via essa relação com o Jeffrey como uma evolução do mesmo padrão. Ele se relacionava com o Jeffrey como um parceiro, mas se apresentava para o mundo como seu filho. E esse disfarce social era conveniente para os dois. O Jeffrey podia manter o Jimmy por perto sem precisar justificar perante a sociedade conservadora em que vivia essa relação dos dois, e o Jimmy podia circular na elite nova-iorquina com um sobrenome que abria qualquer porta. E foi nesse período que ele se convenceu da própria mentira. Durante uma conversa, ele chegou a dizer a um amigo: "Eu sou o filho do homem mais importante do Diamond District. Eu sou intocável." Só que por trás daquela barba bem feita, do sorriso treinado, do rostinho bonito, havia um outro tipo de ambição. O Jimmy não queria só acesso, ele queria ser o protagonista, ele queria ser conhecido, temido, respeitado por conta própria. E foi nesse impulso de proteger a qualquer custo a mentira que lhe dava essa vida de luxo que ele se transformou em uma pessoa mesquinha, prepotente, arrogante e perigosa. Enquanto Jimmy construía sua identidade falsa em Manhattan, a cerca de 1 hora de distância em Stamford, em Connecticut, um jovem chamado Joey Comunale vivia uma vida real e sólida. Aos 26 anos, o Joey era o tipo de cara que todo mundo gostava de ter por perto. Era conhecido pelo sorriso fácil, pela lealdade aos amigos e por uma energia contagiante. Ele não precisava fingir ser alguém, porque ele era o filho amado, amigo fiel e um profissional muito dedicado. O Joey trabalhava com o pai, o Pat Comunale, na empresa de segurança da família, a Comunale Associates. Ele não era só um funcionário, era o sucessor. Estava aprendendo todos os detalhes do negócio para um dia assumir o controle. Ele tinha uma relação muito próxima com os pais, o Pat e a Lisa, e com a irmã, a Alexa. Era um garoto de família que, apesar de amar a agitação de Nova York, sempre voltava para casa. Fora do trabalho, sua grande paixão era o hockey. Ele jogou pela Hofstra University e continuava sendo um atleta dedicado. Os amigos o descreviam como o coração do grupo, aquele que organizava os encontros, que animava todo mundo e que estaria lá por você, não importa o que acontecesse. Ele tinha uma vida inteira pela frente e nenhum sinal de que uma tragédia pudesse cruzar o seu caminho. Mas é aquele negócio, né? As tragédias não dão aviso prévio de quando vão chegar. Naquele sábado, dia 12 de novembro de 2016, o plano era o de sempre: encontrar os amigos e descer para Nova York para se divertir. Não havia nada de especial ou diferente naquela noite, era só mais um fim de semana. Eles escolheram uma boate da moda no Meatpacking District, a Gilded Lily, um lugar conhecido pela música alta e pela multidão de jovens bonitos e endinheirados. E foi ali, no meio da noite, que o destino colocou dois mundos opostos frente a frente. O grupo do Joey, vindo de Stanford para uma noite de diversão genuína, e o grupo do Jimmy Rackover, que estava lá para alimentar uma imagem de grandão, de poderoso, se encontraram. O Jimmy estava acompanhado de seus dois amigos, o Lawrence DeLeone, mais conhecido como Larry, e o Max Gemma. A conversa fluiu, as bebidas foram compartilhadas e a noite pareceu promissora. Ninguém ali podia imaginar que aquele encontro casual, nascido da euforia de uma balada, terminaria da forma mais sombria possível. Quando a noite no Gilded Lily estava chegando ao fim, com as luzes se acendendo e a música diminuindo, o Jimmy fez o convite que selaria o destino do Joey. Vamos continuar a festa lá em casa, dá para beber com calma, ouvir um som, ninguém vai incomodar, meu apartamento é top. Para o grupo do Joey pareceu uma boa ideia, uma forma de esticar a noite. 7 pessoas saíram juntas daquela boate naquela madrugada: o Jimmy, o Larry, o Max, o Joey e 3 mulheres que eles conheceram. Eles subiram para o 4º andar do Grand Sutton por volta das 7 da manhã do domingo. As câmeras do saguão registraram o grupo entrando sorridente, animado. O porteiro nem estranhou, porque o Jimmy sempre levava a gente para casa depois da balada. Fazia parte do seu show. Só que naquela manhã, apenas 6 pessoas saíram daquele prédio com vida. Lá dentro do apartamento 4C,
o clima era de after party, tinha bebida, entorpecentes, risadas e uma certa competição silenciosa entre os homens. Mas conforme as horas passavam e o sol do domingo subia, a atmosfera começou a mudar. A euforia deu lugar a uma tensão estranha, as três mulheres sentiram o clima pesar um pouco e decidiram ir embora. Ficaram ali só os quatro, o James, o Larry, o Max e o Joey. Foi quando tudo se tornou claustrofóbico e caótico. A festa acabou e o motivo da briga que se seguiu foi, segundo os relatos, banal. Uma piada do Joey sobre o Larry. Ele disse alguma coisa sobre o Larry não pagar o próprio cigarro ou a própria bebida, enquanto ele trabalhava e pagava as próprias contas. Teve também algum comentário ali entre o relacionamento do Jimmy com o seu pai. Então foi assim, uma provocação leve, mas que no ambiente carregado de álcool, entorpecentes e ego, foi o estopim para uma explosão de violência. O Larry, conhecido pelo pavio curto, partiu para cima do Joey sem hesitar. Foram vários socos rápidos e bem fortes. O Joey foi pego de surpresa, então ele caiu no chão, desacordado, e nesse momento o Max Gemma, o amigo mais quieto, foi mandado embora do apartamento. Ele saiu bem rápido. O que era para ser uma briga de bêbado, um olho roxo e um fim de festa, virou outra coisa no instante em que o Jimmy Rackover assumiu o controle. Em pânico, vendo a sua vida de luxo e mentiras ameaçada por um corpo desacordado no chão da sua sala, ele tomou a decisão que transformou uma agressão em um assassinato. Ele olhou para o Joey caído, depois para o Larry e disse a frase que mudou tudo: se ele sair daqui vivo, a gente vai para a cadeia. E então, agindo como se não houvesse mais volta, ele mesmo terminou o serviço. Foram chutes, pancadas, ele usou uma calça jeans como se fosse uma corda para sufocar o garoto e, por fim, uma faca. Foram 15 golpes com esse objeto cortante, a última direto no crânio. Foram poucos minutos, mas foram definitivos. A partir daquele instante, a lógica do medo tomou conta, não havia mais um amigo para socorrer, só existia um problema para resolver e esconder, e duas perguntas na cabeça do Jimmy: como se livrar do corpo e para onde correr. O som de toda aquela violência no apartamento 4C foi substituído por um silêncio pesado, quase tão brutal quanto os atos que o antecederam. Na sala de estar, que antes era palco de festa e ostentação, agora havia um corpo. O ar era denso e o cheiro de sangue, começando a se misturar com o do álcool, estava impregnando as narinas dos dois. Pro Jimmy e pro Larry, o pânico era total. A vida de luxo, sobrenome de mentira, a liberdade, tudo estava por um fio. A primeira ideia foi a mais macabra. Desesperados, eles arrastaram o corpo do Joey para o banheiro. A intenção era separar ali os pedaços, colocar em sacos e descartar aos poucos pela cidade, como se aquilo fosse lixo comum, mas a realidade de um ato como esse é muito mais crua do que em filmes. Para a pessoa conseguir fazer algo dessa magnitude, ela precisa ser muito fria, porque você imagina, né? Separar tudo ali não é uma tarefa simples e fácil. Então eles não tinham nem as ferramentas para aquilo e nem o estômago. O que se seguiu foi uma tentativa grotesca e fracassada que só serviu para sujar ainda mais o apartamento de luxo. O banheiro de mármore branco se tornou uma cena de horror. Vendo que o plano era impossível, que eles tentaram e não conseguiram, que eles estavam passando mal fazendo aquilo, o pânico deu lugar a uma nova estratégia ainda mais arriscada. O Jimmy olhou para a janela do seu apartamento no quarto andar e dava para um pequeno pátio interno, um vão entre as paredes do prédio, e num ato de puro desespero, eles jogaram o Joey pela janela. Foi um baque, assim, absurdo, e depois silêncio novamente. Lá embaixo, escondido das vistas da rua, estava o primeiro grande erro da fuga. Enquanto o corpo do Joey estava lá embaixo, estatalado no pátio, o Jimmy e o Larry começaram uma limpeza frenética. Eles usaram água sanitária, produtos de limpeza, toalhas, tudo o que podiam encontrar para apagar os vestígios. Esfregaram o chão, as paredes, os móveis, jogaram fora o tapete que estava cheio de líquido vermelho e qualquer tecido que pudesse conter uma gota de DNA.
E no meio desse caos, numa demonstração de frieza que chocou até os promotores mais experientes, eles saíram do apartamento por um tempo, foram a uma lanchonete próxima, comeram ali, se alimentaram e compraram mais material de limpeza, como se estivessem no meio de uma faxina de domingo qualquer. De volta ao prédio, o passo seguinte era tirar o corpo dali. O Jimmy desceu até o pátio, colocou o corpo do Joey dentro de um grande saco de lona e acomodou num carrinho de bagagens do próprio prédio. E com uma calma assustadora, atravessou as áreas de serviço até a garagem. As câmeras de segurança que ele pensava ter evitado registraram tudo: o carrinho pesado passando, a expressão tensa, o caminho direto para o canto onde a Mercedes-Benz preta do Jeffrey estava estacionada. Ele abriu o porta-malas do carro do seu pai e colocou o corpo lá dentro. Com o Larry no banco do carona, o Jimmy assumiu o volante e acelerou para fora de Manhattan, cruzando a ponte em direção a New Jersey. Eles não tinham um plano, dirigiram por horas procurando um lugar deserto, um local onde ninguém jamais pensaria em procurar, e finalmente em Oceanport, uma cidadezinha costeira, eles encontraram o cenário perfeito: uma floricultura abandonada com um terreno baldio nos fundos, coberto de mato e esquecimento. E foi ali, na escuridão, que eles cavaram uma cova rasa, jogaram o corpo do Joey ainda envolto no cobertor que eles usaram para transportá-lo e o cobriram com terra e folhas. Só que o Jimmy queria ter certeza que ninguém encontraria. Então, numa última tentativa de destruir qualquer evidência, ele despejou gasolina sobre aquela cova improvisada e ateou fogo. O cheiro de fumaça e combustível se espalhou rapidamente enquanto os dois assassinos voltavam para o carro e fugiam, deixando para trás um rastro de violência que começava em um apartamento de luxo em Nova York e terminava numa sepultura anônima em New Jersey. Eles achavam que tinham conseguido. Enquanto o segredo estava enterrado, eles estavam seguros. Mas eles subestimaram uma força muito maior do que a polícia: o amor de um pai. Em Stanford, o domingo passou e a angústia da família Comunale começou a crescer. O Joey sempre ligava, sempre mandava uma mensagem. O silêncio no celular dele era o primeiro alarme, o mais ensurdecedor de todos. E o pai dele, o Pat Comunale, sentiu no peito que algo estava muito errado. Ele ligou para os amigos do Joey, que confirmaram que ele tinha ido a uma festa no apartamento de um cara chamado Jimmy Rackover. O Pat não esperou. Na segunda-feira de manhã, enquanto o Jimmy e o Larry ainda limpavam as últimas evidências do crime, ele já estava agindo. Ele ligou para os hospitais, delegacias e, por fim, para o próprio prédio, o Grand Sutton. E ele conseguiu o telefone do apartamento do Jimmy Rackover. Ele ligou, ninguém atendeu, então ele ligou para o apartamento do pai, o Jeffrey Rackover. E dessa vez o joalheiro atendeu. O Pat se apresentou desesperado e perguntou pelo filho, e a resposta do Jeffrey foi fria, distante e calculada. Ele disse que o filho dele, o Jimmy, tinha dado uma festa, mas que ele não sabia de nada. Ele afirmou que o Joey provavelmente tinha ido embora com uma garota e que garotas são assim mesmo. Chegou a dizer para o Pat não se preocupar, que provavelmente estava tudo bem porque essas coisas acontecem. Aquela resposta displicente só confirmou os piores medos do Pat. Um pai não diria isso a outro pai desesperado. Um homem inocente não agiria com tanto desdém. Naquele momento, o Pat Comunale soube que o desaparecimento do seu filho estava ligado àquele apartamento e àquela família. Então ele desligou o telefone e ligou para a polícia de Nova York para registrar oficialmente o desaparecimento do Joey. A investigação começou imediatamente. A polícia foi até o Grand Sutton e bateu na porta do apartamento 4C. O Jimmy atendeu, ele estava visivelmente nervoso, mas tentou manter a farsa. Negou que algo tivesse acontecido, disse que o Joey tinha saído da festa com os amigos, mas a história dele era fraca e cheia de furos. E quando a polícia pediu para ver as imagens das câmeras de segurança do prédio, aí, meus amigos, o castelo de cartas do Jimmy começou a desmoronar completamente. As imagens eram claras, mostravam um grupo de 7 pessoas entrando, mostravam as 3 mulheres saindo sozinhas, mostravam o Max Gemma saindo logo depois com uma expressão estranha
e crucialmente mostravam o Jimmy e o Larry saindo e voltando várias vezes. E a cena final e condenatória era que o Jimmy aparecia empurrando o carrinho de bagagens com um volume suspeito em direção à garagem. O Joey Comunale nunca foi visto saindo do prédio pela porta da frente. E com as imagens em mãos, a polícia obteve um mandado de busca para o apartamento. E mesmo com toda a limpeza, a ciência forense não mente. A luz negra e o luminol revelaram o que o olho nu não via: manchas de sangue no chão do banheiro, vestígios no carpete da sala, pequenas gotas perto da janela. O apartamento de luxo era sem dúvida uma cena de crime. A mentira do Jimmy tinha acabado e agora era apenas uma questão de tempo até eles encontrarem o corpo, e a chave para isso estava com o elo mais fraco da corrente: o Larry DeLeon. Pressionado pelos detetives, confrontado com as imagens e com o peso da culpa, ele não aguentou e confessou. Contou sobre a briga, sobre o assassinato e, o mais importante, indicou o local exato onde eles tinham enterrado Joey. No dia 16 de novembro de 2016, 3 dias depois da festa, a polícia de New Jersey chegou à floricultura abandonada em Ocean Port. Lá, na cova rasa e parcialmente queimada, a busca desesperada da família Comunale chegou ao fim da forma mais trágica possível. O caso da pessoa desaparecida virou um caso de homicídio e o filho de mentira, James Rackover, foi preso junto com o Larry DeLeon. A farsa tinha finalmente chegado ao fim. Enquanto Jimmy Rackover estava na delegacia mantendo um silêncio calculado e esperando que seus advogados o tirassem daquela situação, uma bomba relógio estava prestes a explodir, e ela não seria detonada pela polícia, mas pelo próprio ego do Jimmy. Na manhã de segunda-feira, logo após o crime, enquanto o mundo ainda não sabia de nada, o Jimmy fez algo inacreditável. Ele foi para a academia como se fosse mais um dia normal. Chegou na Equinox do Upper East Side com seu conjunto de treino impecável, óculos escuros e uma postura que tentava ser relaxada. Mas segundo quem estava lá, havia uma tensão nos seus ombros, um olhar meio perdido. E foi ali no meio dos aparelhos de musculação que ele falou demais. Ele precisava desabafar e encontrou um conhecido de treino, um homem chamado Luis Ruggiero, que percebeu que o Jimmy estava inquieto e que precisava desabafar, tentou puxar papo, perguntou se estava tudo bem, e então o Jimmy, talvez não aguentando mais, não suportando, acabou falando demais. Ele começou com uma frase que já era estranha por si só: "Cara, eu fiz algo muito, muito ruim." O Louis pensou que era um exagero, talvez ele tivesse batido o carro do pai, dormido com a namorada de alguém, algo do tipo. Mas o Jimmy continuou. Ele contou que houve uma briga no seu apartamento, que um cara foi nocauteado, disse que achou que o homem estava morto, que havia falecido, e ele disse que não podia simplesmente deixar o corpo na sala de estar. E aí ele revelou que ele manipulou, tentou separar ali, depois enrolou num cobertor, jogou pela janela e fez tudo o que fez. Fez uma confissão completa para um cara que simplesmente estava ali na academia. Segundo o que o Louis contou mais tarde no tribunal, o tom do Jimmy não era de pânico ou remorso, era um tom frio, quase didático, como se ele estivesse se vangloriando da própria eficiência e desabafando sobre o que tinha feito. E tinha mais, ele contou que depois de enterrar o corpo, ele e o Larry pararam numa lanchonete e comeram ali algumas panquecas na volta para Nova York, como se fosse um brunch. Ele também deu detalhes de como limpou o apartamento, de como usou cloro, água sanitária, todas essas coisas. O Luis Ruggiero só entendeu a dimensão do que tinha ouvido dias depois, quando viu o nome James estampado em todos os jornais, ligado a um assassinato brutal. Ele não hesitou e procurou a polícia. Esse testemunho se tornou uma das peças centrais da acusação, porque não foi uma confissão extraída sob pressão nem oferecida em troca de um acordo. Foi espontânea, foi dita por vontade própria, como se o Jimmy precisasse que alguém soubesse o quão duro ele era. Aquela máscara de filho perfeito do Upper East Side tinha caído, revelando o rosto criminoso e orgulhoso dos seus atos.
Com a prisão do Jimmy e do Larry e a confissão na academia, o caso criminal parecia bem encaminhado, mas para a família Comunale, a justiça não estaria completa se alcançasse apenas os executores. Eles olhavam para cima, para o 32º andar do prédio Grand Sutton, para o homem que, na visão deles, era o arquiteto de toda a farsa, o Jeffrey Rackover. Em novembro de 2017, exatamente um ano após o crime, enquanto o processo criminal ainda se desenrolava, a família do Joey abriu uma nova frente de batalha. Eles entraram com uma ação civil de 25 milhões de dólares contra o Joalheiro das Estrelas. O nome do Jeffrey, que até então se mantinha nas sombras de todo esse caos, protegido por sua posição social, passou a constar como réu principal de uma acusação que, embora não fosse criminal, era devastadora. A denúncia era direta e contundente. Afirmava que o Jeffrey não apenas sabia do que tinha acontecido, como também participou ativamente do encobrimento, dando ali recursos para que o filho conseguisse se livrar de qualquer prova do crime que tinha cometido. Os advogados da família Comunale listaram as evidências. O carro usado para transportar o corpo, a Mercedes-Benz, estava registrada no nome do Jeffrey, então ele disponibilizou o carro para isso. A perícia confirmou a presença de DNA e fluidos corporais do Joey no porta-malas do veículo. As câmeras do prédio mostravam o Jimmy subindo ao apartamento do Jeffrey logo após o crime e o Jeffrey descendo ao apartamento 4C momentos depois. A acusação afirmava que os dois discutiram o que fazer com o corpo enquanto assistiam a um jogo de futebol americano na TV horas depois da morte do Joey. Os produtos de limpeza usados para limpar a cena do crime teriam vindo parte do apartamento do Jeffrey e a outra parte comprado com o cartão de crédito do Jeffrey, o que é até aceitável, afinal, o filho dele usava os cartões de crédito dele, então isso eu acho que não tem nada demais. Nada demais, eu digo assim, de incriminador, que envolva o Jeffrey fisicamente a esse ato. Só que eu acho que o mais revelador de tudo foi a atitude do Jeffrey quando a polícia chegou ao prédio pela primeira vez, porque ele foi hostil, tentou impedir a entrada dos detetives e ameaçou processar o departamento de polícia por invasão. E isso dizia muito sobre toda a participação dele, tudo que ele sabia sobre aquele crime. Para a família Comunale, o objetivo do processo ia além do dinheiro, era a busca por responsabilização. Era uma forma de expor publicamente o papel do homem que financiou a vida de mentira do Jimmy e que na hora mais crítica teria ajudado a esconder um crime brutal para proteger sua própria reputação, dando dinheiro e recursos livres para que aquele menino se livrasse do crime que cometeu. O Jeffrey, no entanto, nunca enfrentou um julgamento criminal. A promotoria alegou que não havia provas conclusivas para indiciá-lo por participação ou acobertamento, e ele fez o que sabia fazer de melhor, usou o seu poder e a sua fortuna para se calar e desaparecer. Desde a prisão do Jimmy, ele cortou todo e qualquer contato com o rapaz. Vendeu o apartamento no Grand Sutton, mandou jogar fora todas as roupas, fotos e objetos que pertenciam ao seu filho. Ele simplesmente tentou apagar o Jimmy Rackover da sua história. Mas na justiça civil, o nome dele continuaria ligado ao caso. Enquanto as peças se moviam para o julgamento criminal do Jimmy e do Larry, a sombra do Joalheiro das Estrelas pairava sobre todo o processo, como um lembrete meio que silencioso de que naquela história havia mais de um culpado e havia muito dinheiro envolvido. A verdade dos tribunais estava prestes a ser definida e cada um dos envolvidos teria que jogar com as cartas que tinha na mão. Em outubro de 2018, quase 2 anos após o crime, o James Rackover entrou na Suprema Corte de Nova York de um jeito que ele nunca imaginou. Ele não usava mais os ternos sob medida ou seus relógios de ouro, vestia o uniforme da prisão, só que mantinha o mesmo olhar arrogante de antes, mas agora sem o escudo de luxo que o protegia. A mídia estava lá, os pais do Joey Comunale também sentados na primeira fila, prontos para encarar o assassino do filho todos os dias. Mas o Jimmy, ele não abriu a boca. Por orientação da defesa, ele não testemunhou, apenas sentou e ouviu. A estratégia da defesa foi clara, jogar toda a culpa no Larry DeLeon.
O advogado do Jimmy admitiu que seu cliente ajudou a limpar a cena e esconder o corpo, mas insistiu que ele agiu por pânico e que não foi o autor dos golpes fatais. Eles até apresentaram um anel amassado que pertencia ao Larry, sugerindo que aquele teria sido o objeto usado no momento ali da briga. O amassado do anel tinha acontecido por conta da brutalidade dos socos. Mas a promotora Antoniette Carter desmontou essa tese. Ela construiu uma muralha de evidências, juntou os vídeos do prédio, os registros do pedágio do carro, o sangue no porta-malas, os testes de DNA, a confissão do Larry e, como um golpe de misericórdia, o testemunho do Louis Ruggiero, o amigo da Academia Equinox. Ela costurou tudo com uma frase simples e poderosa: o James Rackover matou para proteger uma mentira e continuou mentindo para proteger a si mesmo. O júri ouviu tudo em silêncio e após uma breve deliberação, o veredito foi anunciado: culpado. Culpado de assassinato em segundo grau, culpado de ocultação, culpado de todas as acusações que foram colocadas a ele. No tribunal, o som da palavra culpado foi seguido por lágrimas de alívio da família Comunale e por um silêncio pesado do lado da defesa. A justiça tinha sido feita, mas a sentença ainda precisava ser definida. Em 5 de dezembro de 2018, o James Rackover voltou ao tribunal para ouvir o seu destino. A promotoria pediu a pena máxima e o juiz concordou. Ele foi sentenciado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 28 anos e 8 meses de prisão. O pai do Joey, o Pat Comunale, levantou-se e com a voz firme leu uma declaração que ecoou por toda a sala. Ele chamou o Jimmy de covarde, revelou um detalhe que mostrava a total falta de remorso dele. Esse detalhe foi obtido durante o processo, era uma gravação de uma ligação telefônica que o Jimmy fez na cadeia. Nela ele se comparava ao personagem Rocky Balboa, dizendo que sairia por cima e que venceria aquela batalha. O Pat olhou para ele e disse que ele não era um herói de filme, era um monstro e que esperava que ele nunca mais visse a luz do dia como um homem livre. O Jimmy não reagiu, não pediu desculpas, não olhou para a família da vítima, ele simplesmente foi escoltado para fora para começar a cumprir a sua longa pena, sempre com a cabeça erguida e aquele olhar de superioridade. O destino dos outros dois cúmplices também foi selado. Lawrence de Leone, o primeiro a agredir o Joey e o primeiro a confessar, fez um acordo com a promotoria. Em troca da sua cooperação, ele se declarou culpado por homicídio culposo e foi sentenciado a 23 anos de prisão. O Max Gemma, o amigo que estava no apartamento, mas foi embora antes do pior acontecer, também fez um acordo. Ele se declarou culpado por acusações menores, como obstrução de justiça, por exemplo. A sua pena foi de 6 meses de prisão e 5 anos de liberdade condicional. Mais tarde, no processo civil movido pela família, ele declarou falência e a justiça aceitou, livrando-o de qualquer compensação financeira. No fim, dos 3 homens que participaram daquela noite, 2 foram condenados a décadas de prisão ou até prisão perpétua, e o joalheiro das estrelas, o arquiteto de toda aquela farsa do Jimmy, o Jeffrey Rackover, nunca sequer sentou no banco dos réus. A última imagem que a família do Joey Comunale tem dele em movimento é a de uma câmera de segurança, ele entrando no prédio de luxo, sorrindo depois de uma noite de festa. Calça jeans escura, camisa branca e um olhar limpo. Foi a última vez que eles o viram com vida. O corpo do Joey foi enterrado em Stanford, a sua cidade natal, e a comunidade parou. O time de hóquei da universidade onde ele jogou aposentou a camisa número 9 em sua homenagem, que é a camisa que ele usava, e ao invés de se esconderem na dor, os pais dele, o Pat e a Lisa, transformaram o luto em luta. Eles participaram de documentários, deram entrevistas e criaram uma fundação e uma bolsa de estudos no nome do filho, ajudando outros jovens atletas a conseguirem estudar. Eles se recusaram a ser definidos pela tragédia, preferem ser conhecidos como os pais orgulhosos do Joey, o jovem de riso fácil e amigo leal, o filho amado que teve a sua vida roubada por um homem que queria, acima de tudo, proteger uma mentira. O nome do James Rackover vai aos poucos desaparecer nos registros de uma prisão de segurança máxima no estado de Nova York, mas o nome do Joey Comunale continua vivo na memória dos amigos, no amor da família
e na comunidade que ele tanto amava. Sobre o processo civil contra o Jeffrey, que a família moveu para pedir a indenização, eu não achei nenhuma atualização sobre isso. Se eles fecharam algum acordo, foi de forma sigilosa, porque na internet não tem nenhuma informação sobre isso. A última atualização desse caso foi agora de 2025, porque o Jimmy Rackover, ou Jimmy Baldwin, né? Não sei qual sobrenome devemos usar para ele, afinal de contas ele mudou de nome, mas era tudo uma farsa. Ele tentou pedir a anulação do julgamento, ele queria uma pena menor do que a pena de prisão perpétua e a defesa alegou ali algumas ilegalidades em todo o processo. Mas esse recurso foi negado e foi mantida a condenação atual. Isso aconteceu agora em 2025, então ele vai ter que cumprir toda a sua pena. Esse caso para mim parece sim caso de filme, porque vocês percebem que antes do crime já existia toda uma história que é digna mesmo de um filme, de uma série, de um documentário. É claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa pra mim aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande pra todos vocês e até o próximo vídeo.